legal, black power. Neste momento está entrando no ar mais um episódio do podcast, aqui no Espaço Cultural Kunta Kinte, onde todos os sábados nós vamos ao ar com o nosso podcast, aqui no Espaço Cultural Preto Pod. Esse é o nosso podcast, é onde a gente troca as informações, onde a gente conversa, onde a gente fala de todas as questões que nos afligem, as questões que nos beneficiam, as questões que a gente gosta de debater e, quiçá, né, fazer uma discussão racial, que é botar isso tudo no prato do dia, na nossa mesa do dia a dia, sempre convidando pessoas ilustres aqui para fazer parte. Então, você que está nos ouvindo aqui da nossa comunidade queimadense, no Rio de Janeiro, ou todo o Brasil, né? A gente sonha alto e a gente vai atingir esse universo todo do Brasil a falar um pouco sobre o Espaço Cultural Kunta Kinte no Preto Pod. E hoje nós temos uma convidada aqui, uma nossa advogada, né? Que ela vai conversar um pouco conosco aqui, não é isso, Deise Maia? Olá, oi gente, nossos queridos, pessoas que nos acompanham nas redes sociais, pessoas que fazem parte do Kunta Kinte. É assim, com imensa satisfação, com imensa alegria que hoje nós temos aqui uma mulher preta, empoderada, maravilhosa. Seja bem-vindo, doutora Luciana Caetano. Oi, gente, boa noite a todos. Obrigada aí pelo convite ao Kunta Kinte. Todos que estão ouvindo, né? É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso progresso, né? Porque quando um cresce, todos crescem juntos. Verdade. Isso é muito importante. Muito obrigada. Vamos conversar sim, com certeza. Então, lembrando a todos que a Luciana Caetano é especialista em trabalho e previdência social, né? Tributário também, né? Então, aí a gente vai aproveitar um pouquinho para falar, né? Como é que é essa sua trajetória. Está fazendo barulho com a caneta. Sim, essa trajetória sua de advocacia, como é que se deu, né? Falar um pouquinho para a gente da mulher negra que você é, como é que é esse empoderamento, né? Dentro desse universo preconceituoso, machista. Sim, gente. Olha, não foi muito fácil, não. Como não é para ninguém, né? Essa é a verdade. Mas eu tinha um sonho, né? Então, meu sonho era me formar em uma faculdade. Então, eu falei, gente, eu tenho que buscar esse sonho, eu não posso simplesmente ficar no papel. E nós não tínhamos muitas condições, né? Minha mãe, só minha mãe, criada por minha mãe, não tinha meu pai, né? E aí surgiu as oportunidades, né? Por isso que dizem, né? Quando a oportunidade passa a garra, né? Porque a gente tem que fazer acontecer. Então, surgiu uma grande oportunidade na época, né? Consegui uma bolsa e, pessoal, acho que ali foi minha trajetória, né? E agora eu vou e consegui. E, assim, a gente ouve muitas pessoas falarem isso não vai dar certo, né? Olha, você vai fazer, mas você não vai durar muito tempo. Então, a gente ouve muito isso. As negativas eram mais do que as afirmativas? Muita. Palavras negativas. E as pessoas falavam assim, mas aí no final tem uma prova, né? Porque você faz a faculdade de Direito, tem uma prova no final. E essa prova é difícil. A OAB, no caso? A OAB, exatamente. E é difícil mesmo? É difícil, gente, confesso, é muito complicado. Como se preparar? Ao longo do curso, como é que é isso? Olha, eu tinha duas opções, né? Ou eu passava ou eu passava. E essa é a opção que eu escolhi para mim. Então, eu já sabia que seria uma prova complicada e eu ouvia as pessoas falar, mas vai fazer a faculdade, mas não vai passar na prova da OAB. Vai ficar agarrada na prova da OAB. Então, a gente ouvia muito isso. Olha, você está perdendo tempo, né, estudando, isso não vai dar em nada. Infelizmente, né? Mas eu botei na minha cabeça que eu iria fazer, ia terminar, e eu ia fazer essa prova. Eu ia passar. Você, moradora de Queimados, você nasceu aonde? Eu nasci em Queimados mesmo. Qual bairro? Vamos lá. Jardim da Fonte. Olha, só que tá ouvindo aí. comunidade maravilhosa. Então estudou em qual CIEP, em qual escola estadual de Queimados você? Estudei, eu iniciei, foi no Colégio Xanxão. Legal. A festa de 30 anos, eles me convidaram também.
porque eles queriam fazer uma homenagem para os professores e alunos que se Bacana. formaram, né? Na época era a diretora Dona Maria Emília, Sim, não sei se ela de está boa. ouvindo, né? Uhum, bacana. Ela é excelente diretora, muito cuidadosa. E depois dali eu fui para o colégio José de Anchieta. Não sei se vocês vão ver, que agora é municipal, né? Sim. Municipal. E por fim eu terminei no Luiz Guimarães. Ah, bacana. Foi, na época, o colégio. E aí acabou, né? Os estudos. E aí eu falei, agora tem que ver uma faculdade, né? Só que, assim, infelizmente, na nossa sociedade, a gente não é muito incentivado, né? Desde criança, desde pequenininho. Né? Nós somos incentivados a trabalhar, né? Olha, você tem Mas que... você fala isso que não é incentivado a toda a população ou mais nós negros? Pobres, seria isso? Periféricos? Sim, sim. Mas Como é que seria direitos isso? periféricos, porque as nossas oportunidades são diferentes, né? Então, você tem uma diversidade referente a distâncias, né? Quando você parte, né, do estudo, por exemplo, de países de primeiro mundo, né? Vou citar um exemplo aqui, Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles trabalham da seguinte forma, né? A pessoa, normalmente elas moram, as comunidades são próximas dos grandes centros, e as cidades onde as pessoas são mais, que têm dinheiro, né? Que são pessoas que têm mais um poderio econômico, elas moram em cidades distantes. Por que isso? Porque essas pessoas que moram próximo ali, por exemplo, Brooklyn, né? Próximo de Nova York, elas estudam nas faculdades, elas se formam, se tornam ricas e trabalham ali mesmo. E depois elas mudam para as cidades interiores, né? Porque elas conseguem comprar um carro, então elas têm mobilidade muito mais fácil. No Brasil já é diferente. Aqui a gente tem um local que eles chamam de dormitório, né? Então você tem uma distância gigante até as grandes faculdades. Agora estão chegando mais, né? Mas antigamente você tinha que correr para lugares distantes. Então ficaram inviáveis, né? Porque você tinha a distância, tinha que acordar cedo para trabalhar. E, ao mesmo tempo, você tinha que estudar. Então, assim, a gente não conseguia um equilibrar. Ou tem famílias, ou às vezes o salário é muito baixo, né, para poder pagar uma faculdade particular. Então, tudo contribui para que o negro, o periférico, a pessoa de baixa condições financeiras não tenha condições de chegar. Não consiga realizar o sonho como você conseguiu. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu sou muito privilegiada. Você é a primeira pessoa da tua família a ter um nível superior, curso Sim, superior? primeira pessoa. Estou tentando puxar minha irmã, né? Para ver se ela, assim dá uma engrenagem e consiga fazer também. Porque a gente quer mais, né? Sim. Que mais pessoas também façam, né? Esse é o objetivo, né? E eu tinha muita vontade de falar isso para algumas pessoas. E vou falar a verdade, teve algumas pessoas que se inspiraram em mim e conseguiram me entrar. Coisa boa. Eu fiquei muito feliz. Quando eu soube, fiquei muito feliz, né? Legal. É isso mesmo. Tem que... História, né? De Então, um vida. jovem já é uma pessoa que de referência. Né? Exato. E é o que a gente que trabalha com a questão racial, é o que mais a gente precisa. De referência e principalmente de quem está perto, né? Tá Porque pronto. muitas das vezes a gente traz uma referência para ser trabalhada dentro de um debate sociopolítico, mas a pessoa está distante. Então, quando a gente tem essa pessoa perto ali, né, trocando informação, fica muito bacana. mais Parece prazeroso. É real, é palpável. Claro. Mas você, por ter estudado tanto, você precisou abrir mão de coisas na sua vida? Sim. Abri mão de muitas coisas. Por exemplo, não tinha assim, final de semana para sair, né? Festança. Como os outros jovens, né? Saíam sábado, domingo. Eu estava lá estudando, né? Trabalhando. E também trabalhava, né? Eu trabalhava no final de semana e estagiava no estágio. E após ir para a faculdade. Então, minha vida era muito assim, intensa em relação a isso. E aí eu comecei a estudar, quando comecei na faculdade no primeiro período, eu comecei a estudar como se fosse fazer já a prova da ordem. Então, eu já estava me preparando desde o primeiro período. Né? Porque não poderia só perguntar assim, mas a partir de quando que eu tenho que fazer estado? A partir de quando que eu tenho que começar a estudar? Já ali, né? Entrou na faculdade, você tem que começar. Mas e o direito? O direito entrou na sua vida como? Então, direito, gente, foi assim, uma palestra que eu ouvi há algum tempo, mais ou menos uns 2 meses antes, né? Mas eu já tinha muita vontade, né? Desde muito nova. Primeiro eu queria veterinária, né? E minha mãe brigou. Não quero, que eu não quero um monte de bicho aqui, não. E aí eu comecei
comecei a mirar direito também. Eu achava muito lindo. Lembrando que todos esses cursos são tudo elitistas, né? Sim. Sim, exatamente. Mas vai lá. E aí eu falei, não, tá, vou... E a minha mãe tem certeza, eu pensei, não, eu quero ser advogada, quero defender as pessoas. Eu quero não só ganhar dinheiro, mas também ajudá-las, né? Porque por trás de um problema que a pessoa tenha, né, tem ali os sentimentos, né? Você vê que a pessoa ela precisa daquela ajuda pelo fato de ela estar passando por algum momento ruim na vida dela, né? E você ajudar, eu acho incrível, né? De poder ajudar ali no momento mais que a pessoa mais precisa, né? E assim, é mais que um trabalho social também, né? Ele traz para a sociedade uma esperança de justiça, né? Sim, Olha, eu esperança. quero ter os meus direitos garantidos, né? Então, assim, a gente, como advogado, a gente leva também. E isso é muito bacana. E como é que foi a sua trajetória na faculdade? Tinham outras meninas, outros rapazes, pessoas negras? Como é que era isso? Então, na verdade, era bem poucos, né? Eu me lembro que a gente chegava na sala de aula e a gente se deparava mais com pessoas que eram assim, brancas, né? De cor branca. E eu me lembro que muitos não gostavam da nossa presença, né? Porque eram poucos, né? Era eu mais um colega que tinha. E assim, nós vivíamos muito, só nós dois, né? Entendi. Apartados, outros não queriam se Entendi. misturar. E duvidavam também, né? Da nossa capacidade de estudo, de aprendizado. E aí começamos a desenvolver. E a partir daí, eu me lembro que as nossas notas eram muito boas. Então a gente Bacana. começou a atrair as pessoas para próximo devido a isso. Não, peraí, que eu vou estudar com ela porque ela sabe, ou vou fazer. Ela é preta, mas é inteligente, né? Olha, e aí as pessoas começaram a ver a gente com outros olhos, né? E aí eu falei assim, opa, peraí. E eu não sentava atrás, sentava lá na frente, né? E era metida ainda. Senão... Mas essa questão do racismo, você já conseguiu perceber, né, na nossa sociedade como um todo, antes da faculdade, ou na faculdade, ou você já no dia a dia, você já sabia que, pelo fato de ser negra, mulher teria mais dificuldade? Não, sim, sempre foi difícil, viu? Antes, durante e depois também, né? Cara, Então, assim, a gente sabe que existe, infelizmente, né, um racismo estrutural no Brasil, né? Não é um racismo escancarado, como lá nos Estados Unidos, né? Separado bairros de brancos, bairros negros. Mas aqui no Brasil existe, sim, né? E as pessoas, elas têm uma tendência, né, de, infelizmente, fazer essa separação. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu sentia quando alguns pais não deixavam brincar com seus filhos. É mesmo. Sim, isso acontecia muito. E havia diálogo na sua casa? Você passava isso para sua família? Como é que era? Sim, sim. Sempre orientava muita gente, né? Ela dizia que a gente tinha que se valorizar, que a gente não poderia ficar triste porque o outro falou, olha, sua cor é assim, seu cabelo é assado, mas você é negra, você é preta, sabe? Não fica triste por conta disso. Minha mãe sempre dava, sabe, essa ajuda emocional. Sim. Então eu cresci também, sabe, com meu narizinho lá em cima. Ah, legal. legal. Isso é Então bom. não tinha problema de baixa autoestima. Não, comigo nunca tive. Na verdade, Bacana. hoje eu encaro, às vezes, alguns tipos de racismo como até engraçado, né? Porque... Para falar isso, né? Mas, gente, não é bom falar isso. Não, mas eu estou entendendo o que você está dizendo. Até porque, Dá para tem, entender. por exemplo, a gente mais militante da questão racial, tem momentos que a gente foge de um debate. Porque tu vê que aquela pessoa, ela está só reproduzindo algo que ela nem sabe que é. É. Sabe? Então não vale a pena. É melhor rir de vez em quando. Sim, sim. Melhor rir. Comigo funciona o contrário. Para mim, a mim não me atinge. Mas você já passou por alguma situação como advogado, de repente você chegar num fórum, em algum lugar, e as pessoas não reconhecerem que Cadê a você doutora? Cadê era a doutora? doutora e você ter que ir, entendeu? Olha, E aí não teve como rir. Ah, meu Deus, olha só. Gente, na faculdade, eu me lembro que era entrar na sala de aula e pessoa já virar a cara. Já torcer o narizinho porque, né, a negra está entrando, a preta está entrando dentro da sala. É como se ela não merecesse estar aqui, né? Pra quê? É como se estivesse tirando um lugar de uma pessoa branca, não sei. E, assim, eu me lembro que muitos não gostavam, né? Então, assim, eu perguntava, professores dando aula, eu tirava dúvida, eu era bem... Uma boa aluna inteligente. Sim, era
sair de casa. Eu vou dizer Entendi. assim, inteligente, eu não- Mas você teve professores negros nessa trajetória? Muito pouco. Acho que eu tive, se não me engano, um professor na época. E ele era um professor assim, muito bom, né? A gente gostava muito. Mas assim, eu me lembro que eram poucos. Dentro da sala já eram poucos alunos negros. Poucos alunos, poucos professores negros, né? Muito. E esses professores meio que ficavam felizes de vocês estarem ali? Ou... Não, os professores, eles acolhiam a gente com muito carinho. Sério, não, todos eles, sabe? Foram como se fossem E dentro da pais. profissão, como é que é dentro da profissão? Porque você, enquanto advogada, você sabe que também é uma casta da sociedade, onde até por uma questão legalista da coisa, né? Em alguns momentos estão num patamar acima. Como é que é isso? É muito, muito complicado, olha, eu vou te falar. Porque quando eu comecei a advogar, muitas pessoas não acreditavam, né, que eu era advogada. Então, alguns perguntavam, você era advogada? Aquela menina que corria? Então, assim, muitas pessoas começaram a duvidar se de fato eu era mesmo. E hoje em dia... Não comprou diploma, não. E aí eu me lembro que quando descobriram que eu estava com um escritório, então assim, foi bem interessante. Legal, legal. Levar com um susto, né? Da Luciana, aquela menininha, né? Então, assim, para mim foi muito difícil a trajetória. Então, assim, eu enfrentei um racismo enorme dentro da própria faculdade, mas isso nunca me abalou. Quando eu me formei, né, como advogada, eu também enfrento. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. A maioria da sua clientela. A maioria são pessoas... Não, até que os clientes, até que eles não têm... Que às vezes chegam com a mente tão atordoada que eles nem param Pra ver. para lembrar. Mas, assim, eu me lembro que para os juízes, né, tem alguns juízes que, pelo fato de ser negra, né, então existe também um certo preconceito. E aí, desembargadores. Então, assim, por mais que a gente fale que não existe, existe, viu? E a gente sente no tratamento, na forma como se dirige a você, como falam com você. E também cartórios, fóruns, né? A gente sofre, principalmente nós mulheres pretas, né? Então, assim, a gente chega e aí você tem que se impor, você tem que pedir, né? Eu até costumo brincar com as meninas no escritório e falo assim, gente, eu vou pedir no amor, né? Mas se não for no amor, tem que ir pra guerra mesmo. Entendi. Mas, assim, é muito difícil, porque existem barreiras, né? Por exemplo, sentenças. Quando eu, na maioria das vezes, quando eu vou, né, nas audiências, às vezes é o mesmo processo, a mesma causa de pedir, mesmo fatos, né? E sentença com valores diferentes. Então, assim, e quando eu peço para uma colega fazer os processos para mim, os valores vêm outros. E aí você começa a sentir que tem uma coisa errada, né? Mas não é coisa errada, é o racismo. É o racismo. Estrutural, estruturado ali. São as barreiras que As vão barreiras. deixando para que a gente não atinja um patamar. Mas aí eu não deixo passar, eu corro atrás, eu recorro. E Então, vo- assim, o esforço é um pouco maior. A gente Sim. trabalha, Entendi. faz o mesmo trabalho que um advogado branco, mas você precisa ter uma imposição maior. Você tem que gritar um pouco mais, Entendi. né? Para você ser ouvido, ser respeitada. Para as pessoas entenderem que você é um profissional, né? Muitos não entendem isso, acham, já te classifica pelo fato de você ser preta, você não tem capacitação. E aí, quando você pede, né, eles pedem a credencial, né? Você é advogada mesmo. Por exemplo, se for um advogado branco, Ele não vai pedir, né? solicita, mas quando é nós, né, negro, você tá com a carteirinha aí. Da ordem, você tem que carteira tá da com a ordem. carteirinha. Então, assim, você vê que as pessoas duvidam muito, né, da sua... No início era muito dolorido quando você se formou assim, novinha, recém-formada? Era difícil? No início foi, porque eu não estava assim, muito acostumada, né, com o ambiente, estar próximo de pessoas o tempo todo, né, então assim, e tudo devido à faculdade, porque assim, quando eu entrei para a faculdade, eu me lembro que foi um conhecimento muito grande, então eu me assustei no início, porque imagina, você vive numa vidinha, né, num bairro minúsculo, né, Sim. você não conhece praticamente nada da vida do mundo, e de repente quando você entra na faculdade, por isso que eu falo que é importante todos passarem pela faculdade. Ali a sua mente, ela abre, né? É muito conhecimento. E aquele conhecimento me assustava. E eu falava, meu Deus, isso existe, isso é real. Então é assim que funciona. Né? Então eu comecei a descobrir muitas coisas, né? Que antes eu achava que era de uma forma, na verdade, era Sim. Então, assim, aquilo já por si só já me deixou um pouco meio assustado.
Mas com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, são conhecimentos que são tirados. Mas nesse processo, em algum momento, você achou que não ia dar conta, que não seria possível, pensou em desistir? Sim, muitas vezes. Teve muitas portas fechadas em relação a ter oportunidade de trabalho? Então, no início, porque assim quando eu saí da faculdade, eu queria advogar, então comecei a advogar mesmo. E aí, em seguida, um colega ele me encaixou, né, para trabalhar na CLT como advogado mesmo. Então, assim, eu não tive tempo, né, de ficar e assim passar pelos processos, né, de preconceito. Até porque suas notas eram boas, né? Já te dá esse passaporte. E aí eu tinha um histórico bom. Bom. Automaticamente eu saí da faculdade, fiquei um ano advogando e já entrei para trabalhar nessa faculdade como professora e Que bacana. coordenadora. E como é que foi essa experiência de ser professora na faculdade? Muito bom. Foi excelente, porque assim, os alunos, eles me acolheram de uma forma muito bonita, né? Até porque lá é próximo assim, à comunidade. Então, eram 3 comunidades que tinha na época. E eram alunos que vêm de lugares carentes, né? Então, é um espaço. Essa faculdade lá trabalha com ajuda de pessoas carentes, então é muita ONG envolvida, né? Então, para esses alunos que têm muita dificuldade, e ali eu conseguia. Eles ficavam tão felizes de me ver, falavam assim, poxa, mas professora, né? Se você conseguiu, muito legal, né? A gente nunca teve uma professora, uma coordenadora de NPJ negra. Legal. Eram todas, né, branquinhas. E eles são todos, né, e assim, pretos como nós. E aí eles falavam, muito bom, porque isso se inspirava em mim. Então aquilo me ajudou. Sim. E eu pude trazer... A linguagem é a mesma, o mesmo sofrimento, né? Sim. Você se coloca no lugar, né? E o que eu queria muito trazer para eles é assim, que eles tinham condições de avançar, que não poderiam parar ali, né? Olha, não me contenta com isso, não. Você consegue muito mais. E isso inspirava eles, eles ficam, sabe, dispostos a cada vez mais procurar. Num Brasil igual o nosso, né, nós tivemos que fazer vários embates dentro do processo legal para que algumas propostas ou algumas questões sobre a questão racial avançassem. Né? A gente precisou buscar o processo legal para a implementação da Lei 10.639, que é o ensino do negro, né? Da Afrocultura negra no Brasil. Aí a gente veio depois a correção da 11.000 também, para falar isso. Também teve o Estatuto da Igualdade, sempre recorrendo à questão do direito. Você acha que numa sociedade normal precisaríamos fazer todas essas provocações para poder ter o mesmo de fato direito? Ou, né, vou aumentar a provocação, você que é do direito, todo mundo é igual perante a lei, como é que fica isso? Você sabe... Olha, quando eu comecei a estudar, eu achava que todos eram iguais perante a lei. Aí depois eu descobri que não. Não, né? Tem uma diferença. Não é não. Bastante, né? Então, assim, a gente tem afirmações, né? Nós temos que sempre reafirmar o nosso direito, sabe? É uma luta constante, sabe? Não se esgota. Como se a gente estivesse enxugando gelo, né? Mas eu acredito que o país avançou muito. Eu acho que o povo preto, né, avançou muito. Hoje em dia, você consegue enxergar pessoas pretas dentro de ensinos, né, superiores, de faculdades. Antes era mais complicado. Hoje em dia você consegue... Então, assim, a política afirmativa, as leis, elas vêm para garantir. Por quê? Porque realmente, de fato, não existe a igualdade. Né? Então, assim, infelizmente, no nosso país, o certo seria ser de forma natural, né? Essa seleção natural. Então, assim, a criança ela sai da escola, ela faz um concurso para entrar na faculdade e entrar, de fato. Mas, infelizmente, isso não acontece. Né? Então, acredito eu que seja um desequilíbrio que eles tentam amenizar através das cotas. Né? E aí, tentar trazer essas pessoas que não têm, né, essa capacitação e tentar jogá-las. Só que, por um lado, é duvidoso, né? Porque você tem ali os dois lados da moeda, porque você, por exemplo, eu pegava muitos alunos que tinham muita dificuldade em português. Então, olha, você tem que começar a fazer um curso em português. Mas, de fato, o que você acha do sistema de cota? O sistema de cotas, ele, para mim, ele foi um acerto
mas um acerto tardio e que joga alguns alunos para dentro de uma instituição de ensino superior. E como eu mencionei, né, eu levei um grande susto, um boom, né, porque era muito conhecimento, coisa que eu nunca tinha ouvido na vida. Então, joga esses alunos para dentro desse conhecimento, praticamente a pessoa ela se sente minúscula, perdida, porque ela, puxa, eu não tenho tanto conhecimento assim, eu não sabia. E o que é isso, o que é aquilo, né? Você vai descobrindo aos poucos. Mas, assim, a conta ela acertou errando. Porque, na verdade, o que a gente precisa é de políticas públicas, de escolas públicas com ensino de qualidade, é isso que nós precisamos. Eu vou ter que fazer uma fala de movimento negro um pouco na contramão da sua Sim, ideia, entendeu? Até porque é uma coisa que a gente percebe que quando a gente brigou para a questão do sistema de cota, que a UERJ foi a primeira universidade no governo Garotinho, é que a nossa elite ela não quis que a gente fizesse o debate sobre a questão do sistema de cota. Então, ela logo botou vários argumentos, não, que o sistema de cota vai racializar o ensino, vai botar um monte de gente despreparada, e não é nada disso. A gente até hoje, a gente ainda tem que tentar fazer com que essa discussão venha à mesa. Por quê? Porque o sistema de cota, ele trouxe para a gente uma necessidade da gente discutir qual é a importância do ensino público e para quem ele foi destinado. É isso. Agora, e tem uma outra coisa também que a gente tem que ficar atento, para que a gente, todo o sistema de cota, ele acompanha a nota da universidade. O sistema de cota nenhum joga para dentro das universidades alunos que não tenham capacidade. Porque para ser aprovado dentro de qualquer instituição, você tem que tirar de nota tal a nota tal. Então você é aprovado. E a cota, a nota, por simplesmente meritocracia, não quer dizer que você é melhor do que um aluno. Você pode ter tirado 10, mas não é melhor do que o aluno que tirou 8. E vocês passaram. Sim, sim. Entendeu? E assim, eu vejo o sistema de cotas não como algo ruim, mas eu acredito que deveríamos ter... Sim, precisa ser aprimorado. Nessa sua Precisa. trajetória que você estudou em escola pública sempre, a maioria dos alunos, qual era o tom da pele? A maioria negros, pretos, né? A maioria dos alunos, dos coleguinhas eram todos. E alguns conseguiram se formar igual a você, trilhar outros caminhos, são profissionais de áreas, enfim. Olha, muito poucos. A maioria acabam se desviando, né? Alguns não estão mais vivos, outras acabaram tendo filhos e aí saíram das escolas. A maioria mas não conseguiu, na verdade. Bem pouquinhos que realmente foram trilhando ali o caminho, né, dos estudos, porque a gente não tem esse incentivo, né? Eu falei, a maioria das pessoas elas são criadas para trabalhar, né? Então, você tem que começar a trabalhar, você tem que ajudar a mamãe, tem que ajudar o pai, porque está faltando as coisas de casa, ou você engravidou, tem filhos, aí você tem que trabalhar para sustentar o próprio filho. E aí a questão dos estudos vai ficando para depois, para o lado. Sim. Né? Infelizmente é assim. Né? Sim. O nosso ministro de Direitos Humanos, né, o Silvio Almeida, ele é um dos profissionais na área dos intelectuais, né, negros que mais fala sobre a questão do racismo estrutural. Dentro das nossas estruturas, né, das nossas instituições, principalmente na que tange a questão da segurança pública, o que mais nós vemos nos presídios são pessoas negras encarceradas, muitas das vezes, ou já fizeram vários levantamentos que pelo menos 30% já estariam para estar na rua e não estão. Como é que você vê dentro dessa perspectiva sua, né, que você é bastante humanista, e graças a Deus nós temos advogados com esse pensamento não só legalista, né, mas com um pouco mais de justiça, porque ser legalista é uma coisa, justiça é outra. Como é que você vê? Como é que você pode contribuir para que a gente consiga ver uma luz
desse túnel? Então, quando a gente fala de sistema carcerário no Brasil, a gente entra num tema bem, bem delicado, né? Porque você vê que existem situações dentro do próprio sistema carcerário que são inconstitucionais, né? Por exemplo, superlotação, questão de pessoas estarem com criminosos, né? Por exemplo, você não tem uma separação, né? A lei diz o seguinte, ó, se a pessoa ela for presa por pensão alimentícia, por exemplo, né? Não pagou, devedor, quanto mais, pode ir preso, mas ele não pode ficar junto com presos que são perigosos. Isso não acontece, né? No Brasil eles misturam tudo, fica todo mundo junto. E, infelizmente, nós não temos um sistema que funcione, né? Nós temos um sistema que é só para prender pessoas pretas, né? Pretos, que a gente chama do PPP, preto e pobre, né? E aí, infelizmente, assim, a gente vê uma solução, né, para esse tipo de situação, acredito eu que investir na educação, né? Acho que é um caminho que você pode, né, para ajudar as pessoas a pegarem caminhos diferentes, né? Porque existe opção, né? E assim, é complicado, né, quando a gente fala sobre essas questões de estar dentro das prisões, e a maioria realmente são né, não tem como fugir, né? Sim. E aí você se pergunta, mas o que pode ter levado essa pessoa a cometer, ou não cometeu e está lá, de repente, né? Não fez nada. Porque há poucos dias é que estão ainda brigando para acabar com um sistema de fotografia para levar homens pretos para a cadeia. Exatamente. Mas isso aí, inclusive, já foi ter discussão, né? No STF. Tá, mas... E eles, inclusive, teve uma época que proibiu, depois voltaram atrás. O reconhecimento ali de fotos, por meio de fotos, eu acho impossível, né? A pessoa não vai lembrar totalmente. E aí você tem aquela questão, mas o pessoal fala, né? Todo preto se parece, né? E Mas aí, isso aqui Então, assim, eu acho, falar sobre o sistema carcerário é você trazer um lado da Constituição Federal, e, infelizmente, que não é cumprida. Então, assim, caberia uma ação para poder combater esse tipo de comportamento dentro do nosso sistema, sim. Mas, infelizmente, nós temos um sistema que ele empurra, né? Então, para que as coisas eu posso dizer, então, que faltam homens negros dentro do nosso sistema? Homens negros e Pra mulheres assinar? negras? Não só para assinar, porque eu acredito que a maioria das vezes, quando essas pessoas não têm a sensibilidade pela questão racial, que a gente vê juízes, desembargadores são todos brancos. Exatamente. Tem Então, como é que eles teriam? Que sensibilidade ou o que eles fariam? Ah, mais um homem preto, pode botar na cadeia, não tem problema nenhum. Sim, gente, é verdade, o tratamento é diferente. Então, assim, diferente. precisamos de mais educação, e isso vai ali de acordo, né, com as políticas públicas, né, que traga mais pessoas para dentro da faculdade, né? E aí a gente quer que isso aconteça não talvez, né, através de contas raciais, através de políticas públicas, através de melhoramento nos ensinos, sim. Eu acredito que precisamos, sim, de mais pessoas na linha de frente, né, na área jurídica, do poder, né, de político. Então, assim, precisamos, sim. Mas uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte, as pessoas, elas buscam muito, elas querem mudar. Se você perguntar a qualquer pessoa, o que você gostaria de fazer? O que você gostaria? Você gostaria de fazer uma faculdade, de estudar? A maioria vai dizer que sim. Né? Inclusive esses próprios rapazes, eu já visitei, que a gente fazia visita lá de trabalho, né, de faculdade, então a gente via muitos rapazes novos, né? E assim, eu me lembro que a gente entrava no corredor, né, e eles gritavam, visitante, então eles não podiam olhar para a gente. Mas assim, quando você começava a conversar com alguns deles, né, eles falavam, eu queria estar aqui, eu queria estar estudando, eu queria estar trabalhando, eu queria uma oportunidade, eu queria ajudar minha família, ter meu filho, sabe, tem essas questões, né? Então, assim, eu vejo como que pessoas que têm possibilidade de estudar, de estar em um lugar melhor, mas infelizmente não tem esse apoio, né? Então, assim, nós temos um sistema jurídico praticamente de brancos, né? Nós temos julgadores, né, maioria. Você tem uma ideia, eu me lembro que eu fiz um processo previdenciário em que a pessoa ela tinha
todos os direitos ali, ela tinha todas as doenças que era classificado pelo Ministério da Saúde. Então, ela se encaixava perfeitamente. E aí eu me lembro que o juiz, na época, ele indeferiu o meu pedido. Ele falou assim, doutora, não, porque é controlável essa doença, porque tem coquetel, porque tem remédio, porque tem tratamento. E não é bem assim, né? Como é que a pessoa ela vai conseguir emprego? Como ela vai participar de um processo seletivo? Não Dependendo da doença, não. Exatamente. Então, assim, não vai conseguir competir de igualdade com outros candidatos, né? Eu me lembro que eu fiz questão de ir atrás do juiz, né? Eu fui para tentar conversar com ele. Na época, quando eu cheguei lá na sala dele, né? Eu me lembro que era um juiz novo, era um rapaz praticamente. E ele era bem branquinho, né? Então, assim, eu falei assim... Aí eu conversei com ele, falei assim, excelência, essa pessoa que ela está precisando, ela tem essas doenças, assim, assensada. E a lei diz que ela tem direito. E ele virou para mim e falou assim, doutora, infelizmente existe tratamento. E os tratamentos estão avançando muito. Eu falei, mas excelência, mas a gente tem que olhar de um lado. E assim, naquele momento ele falou assim, doutora, recorre. Ele virou para mim, recorre. Se você está insatisfeita, recorre. Ele não quis nem mais me dar atenção. Então, eu percebi ali o quê? Que eles não conseguem se colocar no lugar. É uma realidade que não faz parte, social. não tem essa vivência. Exatamente. Não Então, tem essa assim, vivência. São pessoas que nasceram em berço de ouro, na maioria das vezes. São pessoas que são de Zona Sul, não conhecem a realidade do pobre, não conhecem, nunca andaram de trem. Sim, provavelmente. de ônibus. E tem algumas profissões num país igual o nosso que são como se fosse capitania hereditária. Vão passando de pai para Com filho. certeza. Você vê que são de um É. outro. O né? nosso campo jurídico, o nosso campo militar, você Sim. pode observar que famílias que são descendentes agora, né? E, Tem escritórios, né? É, escritório. sim, Tem escritórios de advocacia que são os maiores que tem no Brasil, Rio de Janeiro, que eles não aceitam negros, né? Só pessoas que estudaram em escolas, faculdades, né, de prestígio. Entendi. Então, assim, ainda tem essas questões, não existe. Uhum. Então, realmente, você vê que existe uma barreira muito grande. Então, existe uma elite que ela tenta manter ainda os melhores cargos, as melhores profissões. É que dá a sensação de que o racismo, né, imposto por uma elite igual a nossa é justamente para manter os privilégios deles, né? Exatamente. E aí, uma outra, a gente chegando, né, que Você vai incomoda um pouco. e vai tirando, né? Sim, sim. Eu me lembro que eu virei para esse juiz e falei assim, olha, eu fiz a minha parte. Eu vou deitar no travesseiro, eu vou dormir tranquilo. Agora é contigo. E virei as costas e fui embora. Então, assim, a gente tem que tentar conscientizar, né? Acho que você vê a realidade das pessoas, como é que é a vida social dessas pessoas, como é que é a condição, né? Você se enxergar essas pessoas. Infelizmente, isso não existe, não temos. Então, quando a gente joga para o sistema carcerário, é tratado como ali indigentes, praticamente. Né? São pessoas que são a parte Apenas um número. Sim, então, 1 mais 1, menos 1 para desculpar, mas pode jogar. E a sua escolha, a área do direito que você escolheu, fala um pouquinho pra gente. Sim, verdade. Então, eu escolhi o direito do trabalho previdenciário, né? Porque eu assisti uma palestra isso quando eu me formei em 2017. Então, eu me lembro que eu fui num congresso na época, que era um congresso internacional do direito. E foi até onde é feito lá a Bienal do Livro, né? Que eu esqueci o nome agora. Centro. No centro. No Isso. Rio Centro. Rio Centro. Então, eu me lembro que eu ouvi um palestrante na época. Ele era um dos doutrinadores da área do direito do trabalho. E aí, quando ele falou uma frase que eu fiquei pensando depois sobre essa frase. Ele disse assim, bom, quando eu escolhi a área do direito, eu tive a oportunidade de trabalhar em áreas nobres, né? Por exemplo, direito constitucional. Você trabalha ali com pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Direito tributário, que tem um direito aquisitivo, mas só lida com pessoas que realmente, de fato, têm dinheiro, né? E aí ele falou assim, todo mundo queria essa área, trabalhar nessa área, né? Porque parece que te enobrece, né? A pessoa tem um advogado dessa área é visto como... Né? E aí ele falou assim, não quero. Eu quero trabalhar com uma coisa que realmente me traga um prazer de ajudar, né? E na época ele falou que entrava no escritório dele pessoas da área do direito do trabalho. E aí quando ele fazia esses processos, ganhava,
ele lembra que as pessoas abraçavam ele, né? Então ele falou que sentia as pessoas, de que de fato estava ajudando essas pessoas, né? Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, não tem nada mais lindo do que você olhar nos olhos de uma pessoa e falar assim, olha, você ganhou a sua causa. E está aqui, né, o seu direito, o seu pagamento, o seu direito trabalhista. Então, assim, ele falou que a emoção que ele sentia quando ele via aquilo, para ele era, assim, completava, né, o trabalho, né, como ele falou que ganhava o dia. Então, aí eu ouvindo aquilo, né, eu achei muito pertinente, achei muito interessante. Certo. Aí ele dizia, às vezes eu ganhava uma causa para uma pessoa que era rica, milionária, né, é como se fosse um troco, né, então assim, não fazia diferença. E a pessoa não sentia nada, ela falava, tá bom, ganhou, ótimo. Mais do que obrigação, né? Tá trabalhando para isso? Pagando. Tô te pagando. Quando ele fazia as ações trabalhistas, gente, é trabalhador, né? A pessoa que corre atrás, né, do pão da família. E aí aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, gente, realmente faz sentido. E aí, como é que E é aí eu ter passo. também, mas sim, atrelado ao que você está falando, né, sobre a questão previdenciária e tributária, como é que é ter um escritório juntando tudo isso num município pobre igual o nosso? Porque, na verdade, eu sempre tive um sonho de trabalhar, né, lá no meu bairrozinho, né, de fazer um trabalho social e ajudar as pessoas. Eu sempre tive vontade de trazer uma assistência jurídica gratuita. Só que, assim, no momento, né, as contas chegando, a gente tenta. Tem que... E aí, mas assim, abrir um escritório, né? Inclusive, eu já até ouvi pessoas falarem assim, colegas, mas vai abrir escritório em Queimado, você tem que abrir em Copacabana, na Barra, que aí sim você começa a ter prestígio. Eu disse, mas não é isso que me interessa. Me interessa é ajudar, de fato, as pessoas, né? Então, assim, para mim é uma alegria muito grande ter um escritório aqui no centro de Queimados, poder ajudar as pessoas. É onde? E Pode tirar- falar onde é o Posso falar? endereço? Com Pode, certeza. pô. Então, o endereço é na Avenida Irmãos Guilherme, 1195, a sala 106. É praticamente na rua Principal. na rua da linha do trem, né? É aquela próxima ali ao Ponto das Vans. Ah, sim. Então, voltando um pouquinho para trás, uma escadaria verde, então, Que bom, número né? 106. Né? Então, Bacana. é muito bom, a gente trabalhar com o que a gente gosta. Mas seu preço é alto? Ela já falou que trabalha de forma social. Ela já Sei, mas falou. tem gente que é social para um, social para o outro, né? Não é bem acessível. A gente não passa dos limites. Ah, isso é importante. Para poder não. Eu super entendo assim o que você diz, porque vindo de uma trajetória de ser pobre, a gente precisa ter esse compromisso social, esse compromisso com o outro. Então, a gente aqui do Conta Quintê também tem essa questão, assim. E é muito legal quando você realmente, a pessoa fala assim, nossa, muito obrigada por você ter me ajudado. É gratificante. E assim, o olhinho das pessoas, quando sai um benefício, sabe? As pessoas te abraçam, doutora, e aí você é colocado num pedestal, né? Como se fosse uma salvação ali, né? Sim. Porque muitas das vezes, para aquela pessoa, nós somos salvação mesmo. Elas não têm nada. Se a gente não puder ajudar com um mínimo, uma orientação que seja, elas não têm. Verdade. Legal. E assim, é como eu costumo dizer, né? A gente não é só dinheiro, Sim. sabe? É um trabalho social, né? Por exemplo, hoje mesmo eu atendi um cliente e ele virou para mim e falou assim, doutor, eu estou desesperado, porque eu estou sendo cobrado, né? Um valor muito alto do imposto que eu não paguei um tempo atrás e agora a Receita está me cobrando um valor absurdo, está descontando do meu pagamento. Já estou entrando em depressão, já estou triste, não sei o que fazer. Então, assim, você vê, além de você, não é só questão financeira, né? Você vai ajudar o próximo. São pessoas que estão passando por momentos difíceis. Sim. Estão sofrendo com alguma coisa que está prejudicando de alguma forma. Né? Então, a gente usa a lei para poder ajudar essas pessoas. Então, isso é muito bom. Para mim, é muito gratificante. Até porque o serviço de uma advocacia é caro para os padrões brasileiros, né? A Exatamente. gente sabe, né? Então, se os nossos profissionais, né, da área de direito não tiverem um pouco de sensibilidade, né, para uma camada, para a maioria da camada da população, Exatamente. que a Defensoria Pública sabe que não... Sim, eles fazem um trabalho, não vou desmerecer, mas eles fazem um trabalho muito bom, sabe?
Porque, assim, na verdade, é 80% dos processos vão para a defensoria. São Então, você poucos, né? imagina que, na verdade, existe uma falha, né? O certo seria ter muito mais defensores. Mas, às vezes, uma comarca ela comporta um defensor para atender uma população. Não abre mais concurso? Exatamente, não abre, é muito difícil. Entendi. Pois é. E aí você tem uma população de, como Queimados, né? 200 mil habitantes, né? Às vezes um defensor. Não tem como. Então, ele não vai suportar Sim. atender toda a população. E aí, os 20% da população que sobra vai para os advogados particulares. Porque a maioria não tem como realmente, de fato, pagar. Né? Então, acaba indo tem. para... E, assim, às vezes eu vejo o trabalho, porque eu conheço alguns defensores, né? E a reclamação deles é toda essa. A quantidade de trabalho, a mão de obra, né, que eles têm de ajuda, né, muito diminuta. Então, assim, realmente é um trabalho muito exaustivo. Para nós, advogados, já é difícil. Agora, imagina para um defensor que pega uma população gigante e tem que fazer defesa dessa população. Então, assim, e todas as áreas, né, porque não é só uma. Sim. Você vê que eles pegam ali área criminal, civil, né? Eles pegam consumidor, então, assim... Pega tudo. Por um lado, assim, eu vejo que as pessoas até falam, né? Mas é muito difícil, a gente é maltratado. E, assim, deveria existir uma correção. Na verdade, por culpa do Estado, né? Que não abre concurso. Sim. Não tem uma quantidade maior de defensores que deveria ter. Né? Então, assim... E, assim, o trabalho que eles fazem, hoje em dia, com o pouco que eles têm, eles conseguem fazer muita Coisa, né? Mas, assim, o seu trabalho é algo estressante? De responsabilidade é muita coisa, né? Porque, assim, acaba resolvendo a vida ou não da pessoa, né? Sim, porque, assim, na verdade, a gente trabalha muito com prazos. Então, se você perde um prazo, você corre o risco de dar um prejuízo para o seu cliente. Então, assim, a única coisa que nos estressa é essa parte, essa questão de você estar correndo contra o tempo, né? E muitas das vezes você está correndo muito e algumas pessoas acham que não, né? O advogado não está. E às vezes a gente está correndo quilômetros, né? Fazendo maratona. E o que você faz para conciliar a sua vida pessoal, ter bom humor, trabalhar, Olha, enfim? Eu vou confessar, eu gosto de passear. Ah, que bom. A minha fuga é fazer alguns passeios. Então a gente sai um pouco do meio e a gente respira através de algumas viagens. Ah, vai que pra bom. Miguel Pereira, a gente Ah, tira, que né? delícia. Da Curuçá, para a gente poder. Legal, A gente vai para praia, vai para cinema, vai para. E aí você consegue ter esse equilíbrio, né? Você volta, você respira, você recupera a energia Bom, e volta bom. ali pro teu ritmo de novo. Mas assim, de tudo, gente, eu só tenho a agradecer a profissão. Ai, que porque bom. ela me trouxe alguns privilégios que eu talvez nunca almejaria, né? Eu não teria. Então, assim, eu tive contato com pessoas que eu talvez nunca imaginei ter, né? Então, conhecer lugares, conhecer pessoas, então, assim, e progredir, né, na vida. Não sei Sim. que não, né? A gente Não, consegue tem que ter, sim. Que bom. angariar Puder alguns- Ter conciliar. essa realização pessoal, Mas isso é o que a gente financeira, muito quer, bacana, né? né? Satisfação pessoal, mas a satisfação Ou pessoal seja, também. de tudo que você falou, o segredo é estudar. Porque tem pessoas que passam por uma faculdade, por uma universidade, mas tem pessoas que realmente estudam, se aprofundam, se tornam profissionais. Exatamente. E, assim, uma coisa que eu queria deixar, assim, para as pessoas é que elas não deveriam desistir, né? Ah, bacana. Como eu vejo, porque, assim, o que mais te leva a terminar a faculdade é sua perseverança. Né? Porque a maioria das vezes você chega lá na faculdade, você olha um professor arrogante, né? Porque vem da Zona Sul, porque está com o carro, um poste ali no estacionamento, ou senão alunos que chegam, né? Vocês terem uma ideia, gente, quando eu ia para a faculdade, eu tinha uma calça no tênis no chão. E aí eu sentava lá, ficava quietinha. Eu sentava lá na frente, né? Eu ficava quietinha, porque assim, as meninas iam como se fossem para um shopping, né? Então, Sim. elas tinham bolsas de marca, elas tinham, todo dia trocavam um sapato, e às vezes aquilo te leva. Você tinha quantos anos? Na época, eu tinha acho que 23 ou 24. Então, você está na fase. Jovem, você né? quer, Nova, né? Você quer, né, ter roupas legais, você quer ter uma... E às vezes as pessoas chegavam de carro, então assim, eu viajei para não sei para onde, eu fui para outro país, então você ficava, meu Deus, peraí, calma, As isso aqui não é conversas para não mim, tem né? nada a ver. Nosso mundo é... Mas não, nosso mundo não é outro, não. Nosso mundo Sim. é esse mesmo. A gente tem que encarar a realidade, aceitar a nossa situação e mudar. Né? Mudar. Então eu vou querer também ir para outro país. Sim.
ter meu carro, eu quero ter minha casa. Sim. E você vai lutar e vai conseguir. Isso aí. É lutar, né? Sim. Mas, assim, infelizmente, a gente está num momento social que parece que as pessoas não querem muito lutar, querem que as coisas aconteçam, né? E não é assim, né? Não, existe Não é assim. muito esforço. É, A gente para quem é não- pobre, não é assim. Não. E, E assim, preto, pobre Pobre e preto. preto. Então, é. meu Deus. Então, assim, gente, olha, chegar onde eu cheguei, eu passei por muitas coisas. Ó, pra vocês terem uma ideia, a última situação que eu passei na faculdade foi quando eu estava fazendo a pós-graduação. Eu fazia na Estácio. Eu graduei pela Estácio e fiz especialização pela Estácio mesmo, né? Então, eu me lembro que eu fazia lá na Presidente Vargas, né? Então, tinha o prédio da Menezes Couto. E eu me lembro que eu fazia ao sábado, então era intensivão, eu ficava direto na faculdade. E lá só tinha a pós-graduação de Direito na época, né? Que era ao sábado, Direito e Medicina. E aí eu me lembro. E assim, o prédio da Estácio é interessante porque assim, são vários seguranças que ficam ali. É, tudo preto. E aí. A maioria. A maioria realmente faz. Segurança, É uma quando fala verdade. de segurança, Sim, segurança. Aí, né, eu me lembro que eu cheguei, gente, e assim, meu professor, ele era um professor na época, que era direito tributário que eu fazia, e ele trabalhava na época com o ministro, o Luiz Fux. Então, assim, imagina, né, um baita aí, professor, ele trazia escritório na Barra, então ele trazia muito Fazia. conhecimento pra gente. E na época eu me lembro que eu cheguei, que a gente tinha o horário de intervalo, né, de lanchar, então saímos, eu me lembro que eu saí. Eu não sei se trocou de turno, não sei se trocou de segurança, não me lembro o que aconteceu. Mas eu me lembro que eu subi. Nisso, quando eu fui, o pessoal ficou lá lanchando, eu voltei para a sala. Quando eu voltei, na época era só eu mesmo de negra. Na pós-graduação era só eu mesmo. Preta lá. E eu me lembro que o segurança, ele entrou na minha frente. Então, quando eu fui para a sala, ele entrou. Aí ele perguntou, peraí, mas você vai para onde? Aí você está perdida aqui? Aí, só que assim, eu não entendi. Até que eu estava sofrendo ali um racismo, né? E aí eu olhei para ele assim, aí só que a ficha não tinha caído, porque eu não estava entendendo por que daquelas perguntas, por que a aluna dele? Mas para ele, pois para ele, direito, ela não deve estar fazendo aqui. Não. Medicina, menos. Menos aí, ó. E aí eu me lembro que o professor, gente, por isso que eu falo que às vezes o professor faz uma diferença na sua vida. Ah, sim, com E ali ele certeza. percebeu, né, a situação, ele estava de longe, ele percebeu o que estava acontecendo. E eu me lembro que ele pegou na minha mão e falou assim, Luciana, vamos para a sala de aula. E me puxou. E aí o Não, segurança levou um sushi. ele levou um sushi. Ele E aí ele voltou. Ele deu e o professor me puxou, me lembro disso. não quis nem minha deixar aluna, nem você minha sala. passar pelo perceber, né? Ele não quis que você Exatamente. percebesse. Então, assim, preta aqui, fazendo faculdade de direito mesmo. Medicina piorou. Não. Ali eu falei, gente, olha como existe, como é estrutural a nosso... E assim, na época o professor foi tão... Ele não comentou mais nada, ele não falou mais, não me deixou constrangida. E eu esqueci, ele foi para aula, voltou. E aí toda vez que eu passava, que eu voltava para a sala de aula, que era o mesmo segurança, ele baixava a cabeça. Ele não conseguia mais me encarar. E eu levava aquilo na boa, né? Que para mim não fazia. Então, assim, gente, é difícil, não é fácil. Vou falar. Então, quando a gente fala assim, mas não consigo chegar, consegue. Mas lembrando que você vai passar por muitas Tem que coisas. ter disposição. É um processo. É um Se processo. não tiver disposição, Tem que ter não tiver disposição. alguém que incentiva, É. alguém que fala, vai, Eu acho insiste. que na sua história, essa questão familiar, né? A sua mãe foi muito sábia. Tipo, não liga para eles, não. Tipo, eles não querem ficar com você, mas tem outros que querem. E isso daí foi o que foi te dando combustível para você enfrentando as barreiras, entendeu? Minha mãe Quero direito, vou fazer direito. Só tem eu lá, mas eu vou, entendeu? Engole o choro e vai, eu desse vou, jeito. né? Isso aí. Ouve piadinha, Sim. piadinha. Mas Eu- trouxe a chuva de queimado. Isso. Então, e eu não era de debater, não era de brigar. Né? Então, eu acho que isso... Estudava, o debate era na Eu hora respondia lá. na Isso prova, aí, né? isso aí. 10 lá. Quem é Luciana? Aí é Sim, e aí Tá. quando eu passei na prova da OAB, acho que o susto foi maior, né? Porque ninguém tinha passado até então. E eu tenho Nossa. alunos que estudaram comigo que até hoje nunca no passaram. passado. Uhum. E aí eu fico, meu Deus, será que realmente eu fui bem, né? Eu estudei ali direitinho, certinho. Mas depois a gente pensa, não, mas
Passou porque foi sorte? Não, sorte não. Gente, Pra, processo. pra gente nunca é sorte. Sinto Não muito. existe sorte. Sorte para negro, no sentido de crescimento intelectual, profissional, não é sorte. Que as barreiras, elas vêm uma sobre a outra. Exatamente. Não é sorte. Dedicação, Dedicação. foco. É esforço. Estudar, ir até 2 da manhã, sabe? Acordar no dia seguinte, às vezes Agora, 3, a gente tem uma tarefa, né? Eu acho que. Também me sinto um pouco privilegiado, né? A pessoa que vai para a universidade, como você falou, ela ganha um outro cabedal de conhecimento, até por causa de um choque cultural que a gente absorve. Mas como é que a gente faz agora para que tenha mais gente? Né? Porque o Danny Glover, né, americano, artista, eu gravei muito tempo, ele falou que o negro que sobe, né, ele tem que fazer o elevador descer. Como é que a gente faz? Já que a gente conseguiu, ou para quem, né, conseguiu atravessar esse funil, como é que faz para que mais pessoas, mais gente também atinja esse patamar? Porque senão não vai adiantar muito a gente ficar sozinho aonde a gente está, porque não verdade. não vamos conseguir. E aí? Não, acho que a gente tem que trazer todas essas pessoas de fato, né? Como é que a gente Bem faz? unidas. E aí, uma das coisas que eu acho muito interessante, além do exemplo, né, de você tentar conversar com essa comunidade, conversar com essas pessoas. Por quê? Gente, infelizmente, existe uma baixa autoestima muito grande nas pessoas. Elas acreditam é como se fosse assim uma mensagem subliminar de que é impossível. E elas acreditam nisso, né? Então, assim, gente, eu chegar numa universidade é impossível, eu passar numa prova sabe, de OAB é impossível. Isso já está enraizado na gente, porque nós somos ensinados isso desde pequenininho. Né? Nós não temos esse incentivo. Né? Então, acredito eu que trabalhar a mente das crianças, eu acho que é um caminho, né, de botar para elas que elas podem chegar em qualquer lugar que elas quiserem. Elas podem ser um desembargador, elas podem ser um juiz, elas podem ser um advogado, elas têm capacitação, elas podem ser um médico, ou qualquer outra profissão. Né? Mas, assim, as crianças, infelizmente, elas tendem a seguir o caminho dos pais. Né? Então, trabalhar a mentezinha das crianças em primeiro lugar. E também os adultos, né? Trabalhar o emocional, sabe? Não se deixar levar por comentários. E comentários as pessoas vão fazer para te desanimar. Mas quando ela vê que você, de fato, conseguiu alcançar, né, aquele objetivo ou aquela profissão, elas começam a te olhar de uma outra forma. Elas começam a te respeitar de uma certa forma. O que aconteceu comigo? Apesar de eu ter preconceitos, né? Mas hoje em dia muitas pessoas me olham com respeito. Então, assim, a profissão me ajuda também. Assim, ela me eleva um pouco. Então, eu consigo ter uma igualdade em algumas situações com outras pessoas. Mas, assim, pensar em trazer outras pessoas, eu penso em trabalhar em políticas públicas, sabe? Melhorar escolas, acho que brigar por leis, né, que tragam funcionalidade, né, que não fiquem só no papel. Né? Porque, por exemplo, você fala para mim, mas existe uma comunidade carcerária que não teve oportunidade, de fato não teve. Essas pessoas não tiveram chance, né? Ou algumas tiveram e preferiram ir pelo caminho errado mesmo. Sim, mas tem muitos. A maioria não tem, vontade realmente. de se consertar, de dar a vida né, de um caminho correto. Mas como é que trabalhar essas pessoas, né? Então, assim, já existe uma baixa autoestima. Então, você tem a questão do racismo, você tem a questão da diferença social, né? Que, infelizmente, bate a porta de muitas pessoas. Né? Ou você se alimenta, ou você sustenta seus filhos, ou você paga uma faculdade. Então, no Brasil, o pessoal tem o costume de dizer que o nosso preconceito ele é social e não racial. Pois é, mas aí... Como é que lida com isso? Não, o preconceito ele é racial. Né? O social ele vem junto porque, assim, infelizmente, nós temos uma sociedade que ela não tem uma estrutura, né, de empregos, de valores, né, remuneratórios que consiga suprir as necessidades das pessoas. Então, assim, questão de falar de racismo social junto com o racismo, acho que caminham juntos, né, de uma certa forma, né, porque automaticamente as pessoas não conseguem sair é como se fosse um caminho, né, poderia dizer,
como se elas vivessem uma continuidade dos seus pais, né? Então, vamos supor, a mãe, ela não conseguiu estudar, ou engravidou cedo, né? E a filha vai pro mesmo. pelo mesmo caminho. E aí vai repetindo, vai nascendo outras crianças, O círculo, um né? ciclo Vai. meio que vicioso, né? Mas assim, eu acredito que seja uma implantação do sistema. Então, infelizmente. A gente aqui no Conta Quintê, né? A gente faz muito esses debates e a gente acredita que tem que ter mais espaço, igual o nosso, para que possamos fazer com que essas vozes, igual a sua, vá ecoando para outros lugares. Né? Então, a gente agradece a tua participação, a sua compreensão dentro dessa dinâmica, né? Desse racismo brasileiro, mas a gente ainda tem que fazer muito mais. A gente precisa, eu digo não só você, eu digo nós do Espaço Conta Quintê, a gente tem que fazer muito mais, apesar de todas as dificuldades, né? Todos os caminhos difíceis, né? Que a gente atravessa até por causa das dificuldades financeiras, né? Porque para tudo que a gente tem que fazer, a gente precisa da parte financeira. E aí? Aí a gente busca editais, a gente busca isso, busca aquilo, e todas as coisas que direciona a comunidade negra é mais difícil. Né? Mas isso não faz com que a gente desanime, a gente tem que brigar até mais o porque desafio. é desafio. Desafio. Entendeu? Não é para fácil. pensar, porque na verdade não é uma coisa só, né? Você vê que é um conjunto. Tem muitas situações que acabam levando as pessoas para caminhos diferentes. Então, às vezes eu fico pensando assim, mas o que poderia ajudar uma pessoa a, de repente, chegar numa faculdade? Talvez seria um incentivo, uma palavra, mas existe muito mais coisas. Então, a gente tem que parar para pensar e ver o nosso próximo, nos colocar no lugar do próximo. Sim. É isso. E tem pessoas também que falam, né, que a gente tem que tentar. A nossa contribuição, não adianta a gente abrir muitos braços, que a gente não vai conseguir abraçar todos. Mas se a gente conseguir, pelo menos para quem está perto, a gente tem um olhar sensível, né, e atento, e tentar fazer com que essas pessoas que estão perto, né, que elas ganhem um pouquinho de incentivo para galgar, para dar um passo à frente. Aí a gente já começa a fazer a nossa parte, né? Que não é entrar no campo político, né? Mas os nossos políticos, dentro das próprias políticas sociais, eles não estão muito preocupados com essa questão. Eles trabalham sempre para manter um status quo de uma base da pirâmide que está em cima e manter um equilíbrio da pirâmide, do meio da pirâmide para baixo, né? Esse equilíbrio que eles querem, né? Exatamente. Mantenha-se. Manter-se. E permanecer, porque se a gente for pegar historicamente falando, o nosso Brasil sempre foi dessa forma. Desde a política do café com leite, né? Desde a política. Você vê que o interessante para ele é manter pessoas que não tenham tanto conhecimento, é mais fácil de você dominar, né? E também pessoas que não têm interesse em aprender e desenvolver, né? Por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a estudar política, direito político, quando eu comecei a estudar economia, quando eu comecei a estudar o direito constitucional, eu falei, meu Deus, isso aqui é lindo. Gente, isso aqui as pessoas deveriam ter direito a isso, elas têm direito a isso. Sim. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, assim, tudo que está ali na lei é lindo. É bonito. Mas, na prática, isso não é. A gente luta, né, para que os direitos das pessoas sejam respeitados. Mas, infelizmente, é uma luta que eu digo que é constante. Então, assim, a gente não pode parar, né? Nem desanimar. Sim, Continua com certeza. Senão, gente... não. Isso aí. Bom, é isso, viu? Então, essa luta constante, a gente tem que saber que é todo dia, toda hora, porque o preconceito, ele tá aí, bate na nossa porta todo dia. A gente bota o pé na rua, não tem jeito. Você já corre o risco, né? Então, não tem jeito. E a gente costuma, né, brincar até um pouquinho, né? Que a gente já está acostumado a ganhar alguma geral, né? Ou vai num elevador, né? Sempre já manda pro outro. Entendeu? São coisas que a gente já vai dando uns dribles assim de bom humor, né? Mas Você falou isso aí, eu lembrei de uma situação.
Porque assim, eu também sofro muito preconceito no próprio escritório, né? Porque, assim, você ter um escritório dentro do centro de Queimados é até interessante, porque as pessoas elas entram no escritório e perguntam assim, quem é advogado? Espera. E aí tem uma... A E aí tem tendente é uma branca. menina, e aí fica, né, aquele susto, Ah, perdão, não sei o que. E aí tem uma menina que ela é mais clarinha, né, um pouquinho a Sandra. E aí, o que eles pensam? Imaginando, você que deve ser advogada. é mais claro. Imagina, né, mais clarinha. Vai clareando, melhora. E as pessoas levam susto. E eu gosto de dar esse sustinho, né? De falar, eu que sou advogada, eu tô aqui pra Com esse atender", sorrisão sempre. com um sorrisão feliz na vida. Maravilha, né? E aí acaba as pessoas, né? Sim, acaba quebrando elas. Bem interessante, Mas né? nós estamos aqui Legal. no podcast onde o Preto Pode, Preto aqui Pode. no Espaço Cultural Kunta Kinte, é uma voz ativa, não só para a comunidade queimadense, para a comunidade do estado do Rio de Janeiro, é onde você estiver. E você queira participar conosco, interagir conosco, procure o Espaço Cultural nas redes sociais, que nós estamos aí para tudo, para fazer esse debate, para estar aí dialogando com toda a sociedade, um pouquinho, né, fazendo essa troca sobre o nosso conhecimento, para que a gente consiga acabar, a gente sabe que é difícil, mas ir diminuindo gradativamente o preconceito ainda existente na nossa sociedade. Nós estamos finalizando mais um podcast, tá vendo? A gente acha que quando inicia é longo pra caramba, mas não dá. Mas a gente vai provocar aqui em breve, fazer com que a Luciana Caetano, nossa advogada, vamos forçar a barra também para que ela venha também para o Espaço Cultural Kunta Kinte, que Aí, nós temos que unir as nossas Com forças. certeza. Mas nós estamos agora entrando para nossas considerações finais. Então, eu gostaria de, na verdade, ler um Claro. textozinho. A gente encomendou, né, para o escritório um calendário do próximo ano para a gente Ah, presentear sim, nossos sim, clientes. com certeza. E aí escolhemos uma frase que é assim, muito legal. Gostaria de compartilhar com vocês. Que diz assim, ó, só existe 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro amanhã. Então devemos hoje viver o presente, né? Amar, respeitar o próximo. Bacana. Então, assim, existe dias que a gente não pode controlar, mas o presente sim a gente pode. É um presente, né? Porque é um presente de Deus, né? Se chama presente. Agora, essa é a frase que eu queria compartilhar. Eu queria muito agradecer o convite, fiquei muito feliz de estar aqui, de passar um pouquinho da minha experiência de vida, né? A parte da social, de vida, de profissão. Então, é muito bacana. Eu espero poder ajudar, né, o máximo de pessoas que estejam ouvindo e se contagiar e também, né, quem sabe, né, se tornar também um próximo advogado, legal. uma próxima Muito bom. Isso aí. advogada. Muito obrigada, Luciana Caetano, pela sua presença, pelo presente que foi hoje essa conversa, né? Ouvir sobre o direito, que é uma coisa que ainda assusta um pouco as pessoas, mas assim, você trouxe de uma forma ética, doce, que me deu até mais uma curiosidadezinha. E a gente acha que o senso comum ainda fica com essa coisa de achar que advogados são pessoas inatingíveis, e você, com o seu jeito meigo de ser, trouxe que é possível. E assim, parabéns pela sua conquista, Obrigada. pela sua vitória, e por você realmente ser uma realizadora de sonhos. Isso é muito importante. Muito obrigada, volte sempre. Kunta Kinte está sempre de portas abertas a te receber. Ah, que bom. Então, né, depois desse momento aí de quase 1 hora ou mais um pouquinho, né, de conversa, estamos finalizando o nosso podcast. Lembrando vocês que vai ao ar todos aos sábados. Então, vocês aí busquem a gente nas redes sociais e acompanhem. Finalizar esse podcast hoje, como a nossa anfitriã hoje falou tanto de educação, eu vou pegar os ensinamentos, né, de Mandela, que fala que ninguém nasceu racista, aprenderam, né, o racismo. Então, se aprenderam a ser racista, temos que ensinar as pessoas a não serem racistas. Um abraço a todos vocês e até sábado que vem. Bem legal, 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 black